Olá pessoal, do podcast Vinhos e Negócios. Estamos aqui hoje com a fisioterapeuta Keina Ataide, uma fisioterapeuta especialista em dermatofuncional e emagrecimento, uma mulher que já mudou a vida de mais de 15 mil pessoas. Foram 30 toneladas perdidas. O quê? 30 toneladas. De quê? Quilos? Sim, quilos. É isso, Keina? Isso mesmo. Mais de 30 toneladas aí de quilos eliminados. É isso aí, Rodrigo. E aí, Rodrigo? Muita novidade hoje, hein? Hoje vai ser uma... Eu sinto que vou sair mais magro daqui hoje. Obrigado pela sua presença, primeiramente. É o primeiro podcast que a gente traz uma empreendedora, né? Uma mulher no nosso podcast. Isso vai ser constante, que existem diversas mulheres que estão se destacando aí no mundo do empreendedorismo. E é uma honra recebê-la. Estamos aqui no Libertango, um excelente restaurante argentino. Não é isso, Arthur? Mandar um abraço. Raul Canal, Rodrigo Canal, obrigado aí pela receptividade, obrigado por ceder o espaço para que o podcast Vinhos e Negócios possa fazer esse trabalho hoje com a Keina, que vai compartilhar experiências maravilhosas. É isso, Keina? Isso mesmo, é um prazer estar aqui com vocês. Me sinto lisonjeada de ser assim, a primeira mulher empreendedora a fazer parte. Sou fã de vocês, então assim, é um grande prazer estar aqui. Maravilha. Obrigado. Sabe que o podcast Vinhos e Negócios é o melhor podcast de Brasília e do Brasil. E do Brasil, né? Do Brasil. Não podemos... Keina, me fala um pouquinho. Vamos começar do começo. Sim. Como é que a sua vida empreendedora começou? Como é que despertou isso em você? Eu sempre quis a área da saúde, né? Eu sempre estudei para isso. E eu queria ter clínica. Eu já entrei na faculdade com esse pensamento, eu queria ter clínica. Então, enquanto as outras colegas estavam pensando em concurso público, em trabalhar em outras clínicas, eu queria ter minha clínica. Então, eu sempre fui com esse pensamento. E fiz fisioterapia, sou formada há 15 anos, e abri primeiro um estúdio de pilates, naquela época, e aí fui crescendo, fui batalhando. Em 2016 eu abri a clínica dos meus sonhos. É uma clínica bem grande, é uma clínica que a gente consegue atender vários pacientes. Eu tenho uma equipe lá junto comigo, tem as meninas que estão junto comigo, então a gente consegue expandir bastante o número de pacientes atendidos ali naquele local. E eu queria mudar vidas. Foi aí que eu me encontrei dentro do emagrecimento, dentro do dermatofuncional. Hoje, 90% de pacientes são mulheres com autoestima baixa, mulheres que precisam mudar de vida e vivem lá comigo uma verdadeira transformação. E eu ali junto com elas. Então, é gratificante viver essa transformação, sabe? Você vê o transformar. Mulheres que muitas vezes chegam lá envergonhadas, que não frequentam academia porque não tem coragem de colocar uma roupa para treinar. Mulheres que se cobrem toda, que não usam maquiagem, que não solta cabelo. E aí, no decorrer, você vê essa mudança, essa transformação. Mulheres que começam a aparecer com decote, com roupa mais colada, começam a frequentar a academia, e aí tem essa virada de chave, sabe? Maravilha. Uma coisa que eu percebo assim, eu acho que o grande segredo do sucesso de um empresário, de um empreendedor, é exatamente você alinhar o seu trabalho à sua missão. Sim. E você, em que momento você identificou que a sua missão seria essa? Seria cuidar das pessoas? Seria, no caso, mais cuidar de mulheres? Sim. Mas também tem trabalho com homens também. Sim, a gente atende homens também. E tem aumentado muito a procura, sabe? E eu costumo dizer que chega a ser injusto, porque o homem, o resultado é muito rápido. É muito mais rápido, sabe? Mas por conta dos hormônios, é diferente, o metabolismo é mais acelerado do que a mulher. Uma boa notícia pra gente. Nós vamos dar um pulinho lá. Excelente, né? Então, simbora, partiu. E tem aumentado muito o número de homens procurando estética. Porque antes tinha um tabu, sabe? Existia muito. Lá em 2016 eram poucos que iam até a clínica. Hoje não. Hoje já a maioria, tem vários homens indo, sabe? Buscar. Agora mesmo a gente tá com um público masculino bem grande em atendimento. E esse seu propósito, aí pegando o gancho do Arthur, foi no final da faculdade ali
que você sentiu que precisava transformar vidas? Você olhou para Sim. uma mulher que estava acima do peso e falou, eu quero mudar É porque, a vida dessa mulher. sim, porque assim, é uma área muito difícil, sabe? Assim, para a mulher em si, para emagrecer, para a pessoa emagrecer. Às vezes quem tá de fora, quem não sofre com isso, com esse processo de emagrecimento, muitas vezes julga, sabe? Ah, mas por que é só parar de comer? Que emagrece não é. Sabe? Tem outros fatores envolvidos, principalmente o emocional, que aí eu atendo dentro da hipnose. Olha! Que aí a gente trabalha a hipnose dentro desse processo. Você acaba sendo uma psicóloga, uma terapeuta, né? Uma terapeuta. Terapeuta mesmo, né? Dentro do atendimento. Então, assim, eu via que a paciente, muitas vezes, ela tinha o objetivo de emagrecer, mas ela não conseguia. Tinha força de vontade e tudo. Tinha força de vontade que ia acabando no meio do caminho, sabe? Porque começava a se frustrar. Então, o que a gente fez? A gente mudou totalmente isso aí. Então, hoje a gente tem nutricionista junto com a gente, sabe? Que o acompanhamento é diário. Então, a paciente, ela precisa pesar todos os dias. Então, acaba também esse negócio de, eu tô de mal com a balança. Então, eu não quero nunca mais pesar. Então, não existe isso. Tem que pesar todos os dias. Tem contato com aquela roupa que quer vestir, sabe? Que não pode. Muitas levam aquela calça que tá lá guardada por muito tempo. Muitas levam para consulta. Tentam vestir, a gente faz vídeo, não consegue. E entra dentro do processo de emagrecimento. E a gente tem esses vídeos, sabe, no Instagram. E aí elas entram no processo de emagrecimento e depois fazem vídeo vestindo aquela roupa. Maravilha. Rodrigo, tem um vinho, né? Vamos falar do vinho? Por favor, Arthur. O que temos hoje? Vinho é o Cabernet Franc da região de Mendoza, da Vinícola Gemene Helles. Eu estava conversando com alguns amigos que visitaram Mendoza e eles falam que é uma das vinícolas mais visitadas, a Gemene Helles. Então, vamos brindar no podcast Vinhos e Negócios, dedicar esse Cabernet Franc, que harmoniza bem com carnes brancas, vermelhas. Harmoniza bem com a carne vermelha aqui do Libertango, né? Exatamente. E aqui tem carnes maravilhosas, né? Tive a oportunidade de experimentar. E você que não conhece o Libertango, estamos aqui. Setor Terreiro Sul, ao lado do Hotel Bonaparte. Isso. Uma ótima referência. Lindo lugar aqui, que é essa pegada meio argentina. Sim. Então, mas eu vou insistir com a pergunta. Sim. Que momento você diz, vou cuidar de mulheres? Em 2016. Mas assim, em que momento Foi quando, na época, eu estava só no Pilates e eu via que muita paciente, o público muito feminino, e elas buscavam muito sempre esse emagrecimento, essa estética, e tentavam de tudo. Tentavam de tudo e não conseguiam. Aí foi quando eu vou começar a trabalhar com isso aí. Foi quando... Desculpa, pode complementar. A gente vai interromper sempre. Não tem problema. Não, isso é falta de educação, né? Mas você me explica um pouco do seu método, né? Porque a gente, né? Tô falando de onde que você atua em várias áreas, né? Sim. Desde da hipnose. Como é que funciona aí o método, né? A pessoa chega lá, cheguei hoje. Sim. Passa por uma consulta. Dentro dessa consulta, a gente faz uma bioimpedância, a gente faz uma anamnese, a gente vê o histórico desse paciente, vê os exames laboratoriais para ver qual é a necessidade real, até onde esse paciente pode ir, até onde eu posso ir com esse paciente. Dentro dessa consulta, a gente tem uma meta, que é a meta da quantidade de quilos que esse paciente vai eliminar, não perder. Porque se perder, acha. Eliminar. Então, ele vai eliminar. Isso, verdade. Eliminar de vez. Então, voltando, são 30 toneladas eliminadas. Isso mesmo. Então, elimina ali. A gente faz essa meta, né? Muitas vezes o paciente me dá essa meta. Minha meta é eliminar 30 quilos. Porque a gente trabalha assim, com número alto. 35, 25, 20 quilos. 10 quilos é pouco. E o período, mais ou menos? 3 meses. 3 meses? 3 meses. 3 meses de resultado? 30 quilos? Sim. 10 quilos por mês? Às vezes até mais por mês. É mesmo? Uhum. E depois dessa amnésia... Muito jejum e oração, né? Depois dessa anamnese, né? Anamnese. Eu não sei, eu não sou da área. Não é amnésia, é anamnese. Não é... essa consulta, né? Ali é um raio-x, um diagnóstico ali no começo.
E aí, quais são as próximas etapas, né? Tem um nutricionista, depende do caso, você vai indicando ali e você tem equipe própria Sim, disso. é um protocolo. Tá. É um protocolo de emagrecimento. Dentro desse protocolo tem um nutricionista junto com a gente, tem a hipnose, que é comigo, tem a estética de alta performance, que são aparelhos que eu tenho lá na clínica, e aí tem uma equipe que trabalha com esses aparelhos. São meninas treinadas. Então, são treinadas por mim. E eu sou bem exigente, sabe? Eu fico bem no pé. Então, assim, elas têm que mandar resultado para mim todos os dias. Então, todos os dias o paciente entra para um procedimento estético, ele é pesado, ele é marcado, onde tem que eliminar gordura subcutânea, porque a gente trata o paciente de dentro para fora, de fora para dentro. Então, não é um protocolo que você vai só mexer na alimentação, mudar a alimentação do paciente. Não, a gente trabalha também essa gordura subcutânea. Então, o paciente que tem mais gordura, por exemplo, na região abdominal, então o foco é a região abdominal. Então, aí tem os aparelhos, então elas precisam... Você utiliza aparelhos também? Sim, a gente tem vários aparelho aparelhos. de choque? Não é de choque. É de quê? São aparelhos de eletroterapia. Mas que dá choque. Não. Tá. Assuste Não assusta, não tem choque. Os pacientes, Não tem choque. os futuros pacientes, não tem choque. Não, não é sem Pode ir na choque. clínica. Não tem Qual é o tortura. nome da clínica? Keina Ataíde, é meu Keina nome. Ataíde. Pode ir na clínica Keina Ataíde, que não vai ter choque. Aliás, a gente vai deixar aqui o Instagram dela para seguirem aqui, né? E ela também é uma influência, viu, Rodrigo? É? Ela é uma influência, ela na verdade tem um diferencial, o Instagram dela bomba. Olha aí. Né? Tem vários testemunhos, acho muito interessante isso, né? E Qual foi o maior testemunho que já deram para você? Gente, tem muitos, mas tem uma paciente, assim, e ela faz questão de falar, né, nas redes sociais, ela sempre me marca. Pode falar o nome? Pode. Claro. Não, ela permite. Ela permite. Que é a Vanusa, que chegou lá na clínica, tinha um casamento bem difícil, e ela fala sobre isso nas redes sociais, sabe? De que eu mudei a vida dela. E realmente teve uma mudança muito grande. E ela emagreceu bastante. Ela contava na época que o marido... Era um relacionamento abusivo, na verdade. E que mudou completamente. Perde peso, autoestima muda. Totalmente. Muda emocional, muda casamento. Muda. Ou muda de casamento. Ou né? muda de casamento. Tocando nesse ponto, né? A área de saúde, né? Estética, saúde, é uma área que é enorme no Brasil e no mundo, né? Mas o Brasil, eu acho que é uma grande potência no Brasil, né? As brasileiras, né? Não só estou falando de mulheres, mas os homens também, né? Então, esse lado da beleza, ele é muito forte, né? E aí a gente entra num assunto que é autoestima, né? Eu acho que as pessoas com autoestima baixa, elas levam a coisas desesperadoras, né? Sim. Depressões e tudo nesse sentido, né? E já ao contrário também, elas estão mais animadas, né? Conta um pouquinho do que você vê lá no dia a dia desses resultados, né? A pessoa que tem baixa autoestima, eu costumo dizer que a vida paralisa, sabe? Porque não flui a vida profissional, a vida familiar. São pessoas que param completamente. E é caminho da depressão, né? Caminho da depressão. Muita ansiedade. A maioria das pacientes, elas chegam com esse transtorno de ansiedade, o estresse muito elevado. E no decorrer do tratamento, quando a gente consegue mudar essa virada de chave mesmo, sabe? Que aumenta a autoestima, aí ganha qualidade de vida, ganha saúde. Então, são pessoas que mudam completamente. Aí começam a surgir novos projetos, são pessoas que socializam melhor, sabe? Começam a sair, a frequentar restaurantes, a escolher a própria roupa, porque a pessoa que está acima do peso, ela não escolhe a própria roupa. A roupa escolhe ela. Porque ela chega na loja, ela tem que levar a roupa que serve. Exatamente, que serve. Não tem opção. Então, isso é frustrante. Para quem não vive, não conhece essa realidade, não tem noção do que essas pessoas vivem, sabe?
na busca desse processo de emagrecimento. E hoje em dia a gente tem aí uma área que entra que tá um boom, na verdade, né? Com medicações. Entra com várias medicações, e aí essas medicações elas vão levando a outras. Entra com a medicação, por exemplo, que é para diabetes, para emagrecer. As famosas injeções, né? Sim, que tá esse boom agora. Tá. Que tem um efeito rebote depois. Paciente não tem condições, porque assim, primeiro, que são medicações, então não pode ficar usando por longos períodos. Tem Você a questão utiliza alguma financeira. medicação? Não, a gente suplementa o paciente. Só suplementa? Só suplementa. A gente usa nutracêuticos. Vocês fazem o exame, Nutracêuticos, levantamento. olha que legal. fora a Não conhecia essa bioimpedância, tem palavra. o exame mesmo? Sangue? Você O paciente puxa tudo isso? leva, Tudo. A gente pede para levar. Entra em alguma área do sono? Sono, sim. Sono é importantíssimo, né, no Muito. emagrecimento. Então, isso aí é tudo dentro da anamnese. Paciente que não tem sono legal, que não dorme bem, Mas o intestino geralmente não quem funciona bem. é obeso não tem sono bom, né? Não, Né? não tem. Então, assim, quando perde peso, melhora a qualidade do sono. Sim, só que precisa melhorar a qualidade do sono antes Primeiro. para eliminar peso, porque tem a questão hormonal, né? Tem cortisol, que quando tá muito alterado, atrapalha no processo de emagrecimento. E a noite ela é fundamental, né? Sim. Para Exatamente. essa recuperação dos músculos, ganho de massa magra. Sim, sim. É um Isso conjunto. mesmo. Eu sou formado em O quê? nutrição esportiva, entendeu? Eu percebi já. É, o já físico está. já de estudo. Obrigado. Uma coisa que me chama atenção em você, quando a gente tem a oportunidade de se conhecer, é exatamente o teu lado empresarial, Sim. sabe? Não só aquilo que você faz, óbvio, essa questão desse trabalho todo que você faz, mas eu percebo que muitas empresas, muitas pessoas também trabalham com emagrecimento, trabalham até utilizam os mesmos ou parecidos procedimentos que você utiliza. Entretanto, eu vejo que você é diferente. Aham. Você se sobressai, sabe? Você se destaca dentro do teu negócio. Aí ontem a gente estava até conversando com o Júnior da Del Maipo, e eu perguntei para ele qual é o diferencial dele, né? Qual é o seu diferencial? Por que você é diferente? Por que você consegue se sobressair, né, no teu trabalho? Porque a tua clínica, Keina Ataide, ela é uma referência hoje, Sim. né, em Brasília e no entorno de Brasília. Sim. Porque eu entrego resultado. Tá, tu entrega resultado. Resultado. E como entrega resultado? Tipo assim, vamos lá. Todos vão dizer que entregam resultado. Não estou dizendo que você faz Sim. parte de todos. Mas eu tenho certeza que tem algo que você faz a nível de trabalho. Claro, muito trabalho, com a resposta do nosso amigo. Mas eu sei que tem muito trabalho. Sim. Mas tem alguma coisa que você faz que te destaca? Além do muito trabalho, além do entregar resultado. Realmente você faz perguntas, como você falou bem. Ele quer saber o segredo. Mas o eu vou segredo, poder- o segredo do negócio, entendeu? Aham. Eu quero saber o segredo. Porque a gente já conversou a esse respeito e você me falou que tem empresas que trabalham exatamente como você trabalha. Entretanto, muitas pessoas não vão nessa Sim. clínica, nesse lugar e vão trabalhar com você. Sim. Entendeu? E a minha clínica, ela é em Planaltina. Olha só. E Para eu quem não atendo... sabe, Planaltina fica a 40 quilômetros do Brasil. 40. 40 quilômetros do Brasil. Planaltina é DF. DF. E eu atendo Brasília toda. Atendo paciente Lago Sul, Sudoeste, Asa Sul, E Brasília sai toda. daqui para ir Sai. encontrar com a Keina Ataide. Uhum. Porque E aí- sabe que tem resultado. Tem resultado. Diferencial tá aí. Mas o teu cuidado também com as pessoas. Né? Sim, sim. Eu acho que tem muito a ver com o teu cuidado, com a tua atenção, com a Sim. tua preocupação Sim. com relação às pessoas. E eu acho que o outro lado, eu até estou respondendo por você, né? Eu acho que o outro lado, essa parte de você acaba sendo uma terapeuta mesmo. Sim, Né? sim. Sabe? Não Só é que aquela assim- coisa mecânica, olha, você sabe, faz isso, faz aquilo outro. Não. Elas falam que eu brigo, né, com elas. Né? Elas falam que eu brigo, que eu dou bronca. Teve um dia mesmo, lá na entrada da clínica, a paciente chegou com um saquinho de pão de queijo. E eu olhei, ela tava comendo pão de queijo. Eu falei, Antes de entrar na Antes de entrar, eu falei, não tô acreditando.
que você tá rasgando esse pão de Tô queijo? acreditando que ela tá comendo pão de queijo, não tá me Pô, oferecendo. pão de queijo, um negócio tão, Entrando com pão de queijo, comendo. tão ruim, E aí gente. marcou, Pelo amor de é Deus, não tanto que ela come pão de fala. queijo. Essa paciente, ela fala. E não pode comer pão de queijo? Claro que não. Por quê? Ué, Tô comendo pão de queijo hoje. você acha que é só a coisinha lá fazendo na sua barriga? Que faz milagre, né? Não, Mas ela tava em pelo amor de Deus. processo? Processo de emagrecimento. Aí não pode comer pão de queijo. Não. Então, Rodrigo, suspende o pão de queijo. Não, Arthur, suspende a sua visita lá. Não pode. Processo de emagrecimento. Né? Tá no processo de emagrecimento, não vai passar fome. É comida de verdade. Mas naquela fase, o pão de queijo não faz parte. E nessa... Você tem uma fase que né, as pessoas estão ali empolgadas, tá, Aham. né, acabaram de entrar e tal. O grande segredo é manutenção, né? Sim. Porque a fase de empolgação e você tá perdendo, tá legal, tô vestindo, calça jeans eu já vi, não sei o quê, e depois a pessoa relaxa e volta o efeito sanfona, né? O que você, na sua clínica, orienta nesse sentido para que não volte o peso? Então, o nosso diferencial lá é assim. A maioria das clínicas, não estou falando todas, né? Mas a maioria das clínicas que trabalham com emagrecimento, o paciente vai, passa por consulta e recebe um plano alimentar. De 1 mês, de 30 dias ali, com aquele plano alimentar. O nosso não. Nós trocamos semanal. Então, o paciente sai de lá com o plano alimentar, 1 semana a gente troca aquele cardápio. Por quê? Justamente para não acontecer isso aí. Porque se você entra para o paciente com uma dieta muito restritiva, ele vai se frustrando, vai ficando cansativo e não quer mais aquilo. E o organismo também vai adaptando, vai acostumando e para de eliminar. E aí acaba estagnando. Então Mas é no isso. segundo mês melhora o cardápio? Vai melhorando. Tá Aí, aumentando. vai aumentando. Vai Aí tendo um pãozinho de queijo. Não. volta, o pão de queijo volta lá na frente. Lá na frente. E aí, como o tratamento são 3 meses, não corre risco de ter o efeito rebote, o efeito sanfona. Porque aí nos 3 meses a gente tem certeza que a gente não mudou só a questão alimentar, mas a gente mudou também mental. Esse é o grande problema. Mudança de mentalidade. De mentalidade. É isso que é fundamental. Que se não muda, não tem resultado. Volta. Exatamente isso. Fala, Rodrigo. Vocês lidam também com pessoas bariátricas que já passaram Sim. por esse problema e começaram a engordar novamente, né? Sim. Porque a gente tem ali muito. É um processo mais complexo, né? É uma cirurgia, Sim. né? E eu acho que o que acontece é que é totalmente Não psicológico, muda. né? Aquele efeito, cara, ainda continua com a A mesma da comida. compulsão. Porque Compulsão. Tem compulsão alimentar. Então, reduz ali aquele o tamanho, né, do estômago, mas aqui não continua do mesmo jeito. Então, a pessoa começa a sofrer. E aí, muitos engordam novamente. E você tem alguma taxa, assim, pra você falar assim, de sucesso? Vamos lá. Minha clínica, 90% conseguem atingir o objetivo. Mais de 90%. Mais de 90%? Mais de Mais de 90%. E outra coisa. É Tem muitas que- pessoas que abandonam o Não, processo? não tem. Não Porque tem? aí, na hora que acontece, por exemplo, não quero mais, é a hora que eu chamo, vamos conversar, entra a hipnose, a pessoa vê que consegue. Porque às vezes a pessoa tem aquele receio. O paciente que chega para mim é aquele paciente que já tentou de tudo. Ah, olha aí. Importante, hein? Entendeu? Ele já tentou de tudo. Ele já tentou várias dietas Mas e não Deixa conseguiu. eu fazer uma pergunta rapidinho, Rodrigo. Você é fisioterapeuta. Sou. Você não acaba assumindo o papel de nutricionista também? Não. Mas eu tenho especialização em emagrecimento. Então, você pode... Eu posso. Só Mas que ela esse é um tem na profissional... sua equipe, né? Tenho. Ela tem na nutricionista. equipe dela. É uma equipe multidisciplinar. Hoje você tem na clínica, você é fisioterapeuta, Tem um tem biomédico, nutricionista, biomédica, massoterapeuta, massoterapeuta. esteticista. A massoterapeuta para massagem... Atende dentro das cabines, né? Faz a questão de... Tem aparelhos que elas podem usar, tem aparelhos que não. Aí eu tenho uma biomédica que me acompanha. Porque lá na clínica a gente faz injetáveis também. Então, por exemplo, a gente tem um procedimento lá que deu um boom agora na mulherada, que é o BBL. Que é um procedimento de glúteo. É transformação de bumbum. Ixi, É. isso aí vai dar o que falar, viu? Esse podcast aí. Transformação de bumbum. Vamos lá. Bumbum. Vamos contando os E segredos assim, pra mulherada. A mulher que não é satisfeita com o bumbum que tem, assim, a maioria quer fazer esse tratamento, né?
E eu consigo deixar aquele o bumbum dos sonhos. Então, minha agenda é lotada hoje de BBL, que é um protocolo. E aí a biomédica, ela me auxilia, por exemplo, nessa parte aí de injetáveis. Tá. Fundamental. Não vou falar de preço, vou falar de valor. É acessível? Sim. Super acessível? É um investimento. Pessoas... É um investimento. Olha aí. Tá. Você vai investir em você. Né? Então, assim, quanto que vale? Sei. Entendeu? A sua autoestima. É a questão do valor. A sua qualidade de vida. Aí quando você entra na questão de saúde, isso aí, né? Cara, a pessoa... Se você não investir nisso aqui, que é o seu templo, sim, ele vai se acabando. Não, eu falo porque muitos tratamentos, né, muitos procedimentos, esse tratamento, ele acaba tendo um custo elevado e muitas pessoas acabam não fazendo por isso. Entendeu? Sabe que dá resultado, sabe sim, que existe uma entrega, mas às vezes as pessoas, né, botam o preço lá em cima, entendeu? Eu recebo muita mensagem de mulheres que mandam assim, meu sonho é fazer um tratamento com você. Mas aí a gente tem tratamento para todo mundo. Tem tratamento de 30 dias, a gente agora está com um grupo de 3 dias, paciente que elimina aí em 3 dias, 3 quilos, 4 quilos. Olha que legal. 3 dias, 3 quilos. Tá bom, e você pensa aí pro digital? Dar curso ou coisa do tipo? Sim. Lançar um produto Sim. online? É uma ótima escalada, né? Já Sim. tem sucesso no... E a gente atende, né? Tem o tratamento que a gente atende online, que foi na época da pandemia. Na pandemia, quando veio, a gente não tinha como não atender online. Então, eu comecei a fazer as consultas online e comecei a atender online. Então, a gente atende o Brasil todo. Eu tenho paciente, por exemplo, na Bahia. A gente tem paciente em Portugal. Tem alguma coisa formatada já de produto desse? Tem. Tem? São protocolos. Que a pessoa entra, já faz existe essa coisa Só que tem que pronta? passar por consulta. Tá. Porque aí, a partir da consulta, é que eu vou saber qual é o tratamento ideal. E esses acompanhamentos, eles são presenciais? Vamos lá, Sim. 90 dias e ele... Quanto? Vai na clínica toda semana. Para trocar a dieta? E para fazer a parte de estética. Ah, tá. Aí, quando o tratamento é online, não tem estética. Ah, ótimo. Quem que é a Keina Ataide empresária? Como é que funciona na sua cabeça? Ser uma grande empresária, fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Como é que você se enxerga hoje? O que você pensa? Quais são os teus planos, projetos para a sua clínica? Você pensa em expandir, abrir outros lugares? Você pensa ter uma escala maior de transformação na vida das pessoas? Como é que você pensa isso? Sim. Quando a gente vai falar da gente, né? É meio complicado, né? Mas assim, de onde eu saí e onde eu estou hoje, para mim assim, é uma vitória muito grande. Uma menina nordestina que veio da Bahia, que ia para a escola pública a pé, que tinha uma calça jeans, um tênis, para onde eu estou hoje, né? Então assim, tudo que eu construí, eu tenho muito orgulho disso. E essa mudança aconteceu muito rápida, né? Óbvio que eu falo assim, óbvio que não existe nada rápido, nada acontece de repente. Não. Mas assim, a mudança de chave do teu negócio foi algo assim muito quando você, ontem você estava nessa condição, hoje você está nessa outra condição. Foi algo muito rápido para você. Óbvio que você carrega toda a experiência, toda a história, por isso que eu digo que não acontece por acaso, ou então não acontece de repente. Não foi. Tá. Mas teve uma mudança aqui que você disse, teve. Acertei. Sim. Que foi a mudança mesmo real de expandir foi em 2016. As pessoas olhavam assim, você tá louca. Como é que você vai vai sair de um estúdio de pilates, abrir uma clínica gigantesca dessa, sozinha? Porque eu sempre fiz tudo sozinha. Nunca teve ninguém me ajudando, nunca teve isso. Você vai fazer isso? Vou. Tem certeza? Vou. Estúdio Pilates, acabou. Hoje o estúdio Pilates eu dei de presente para minha sobrinha. Hoje é dela. Certo. Hoje é dela. O espaço que era o estúdio de Pilates, eu tirei e coloquei que hoje é a Academia do Futuro, que são máquinas
que a gente coloca no paciente ou no aluno e aí faz 20 minutos de exercício e equivale a 1 hora de academia. Então, hoje, que é a robótica, que é dentro desse espaço. São aqueles os eletrodos. coletes com... O nosso são eletrodos. Ah, tá. Porque tem o do colete, né? O nosso são os eletrodos. Aí eles são localizados, né? Isso, porque aí o colete tem aquela questão, a pessoa é maior ou menor, às vezes o eletrodo não fica no local certo. O nosso não, a gente tem um cinturão e aí desse cinturão a gente coloca os eletrodos já no músculo que a gente quer trabalhar. Olha, a sua história parece ser muito bonita, né? E de muita superação, né? Sim. Isso é fantástico dizer, né? E me diz, você veio da Bahia para cá? Você é nascida onde e chegou em que ano aqui? E por que você veio de lá para cá? Eu sou de Canápolis. Já ouviram falar? Não. Não? Então, Canápolis. Quando a gente não conhece uma cidade tão pequena, a gente fala que é perto de uma outra cidade. Isso, então. Também não é muito grande. Entendeu? Eu sempre falo. Eu falo assim, eu sou de Canápolis. Aí as pessoas... Aí eu falo, é perto de Santa Maria da Vitória. Aí as pessoas, perto de Bom Jesus da Lapa. Eu já passei para lá. Aí eu já passei por lá. Por E as Bom Jesus pessoas da falam, Lapa. então, já passei pertinho. Já dormi em Bom Jesus da Lapa também. Então, é pertinho, naquele calorzão, né? Isso. De Bom Jesus da Lapa. É ali próximo. Mas Canápolis é uma cidade muito pequena. Então, meus pais entendiam assim, que lá a gente não tinha como estudar, porque a cidade era muito pequena. Meus irmãos, eu sou caçula, meus irmãos precisavam trabalhar. Então, foi quando eles resolveram sair de Canápolis para tentar a vida no Distrito Federal. E foram para Planaltina. Era a cidade mais próxima, na ponta de lá. É mais próxima de Canápolis. Da Bahia. Aí parou em Mais Planaltina. próximo de Planaltina e Canápolis do que de Brasília. Isso. De Brasília não, Brasília é mais perto. Aí assim, fomos morar num bairro muito pobre, muito carente, não tinha infraestrutura nenhuma. Meu pai estudou até a 4ª série, né? Então, assim, meu pai foi fazer manilha. Vocês sabem o que é manilha? Não. Que coloca dentro de poço. Então, ele fazia... ele fazia manilha. As estruturas de concreto. Isso. Para as águas fluviais e esse tipo de coisa. Isso. Então, ele foi trabalhar com isso pra gente estudar. E aí, eu precisava pensar em alguma coisa. Eu tinha 12 anos na época. E aí, eu precisava pensar em algo para o futuro. Aí, eu fiz, na época, magistério. Passei no concurso, comecei a trabalhar como professora. Fiz pedagogia numa faculdade pública. E aí, com o trabalho de professora, eu comecei a pagar a faculdade de fisioterapia. Então, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Você é formada em pedagogia? Sou. Aí você queria fisioterapia? Eu queria fisioterapia. Eu queria saúde, eu queria fisioterapia. A pedagogia foi para trabalhar. Trabalhar. Porque eu precisava trabalhar, né? Então, para pagar também a faculdade. Na época, não tinha na UNB ainda fisioterapia. Só tinha particular. Então, eu comecei a trabalhar para pagar a faculdade. É uma história linda, né? É uma mudança de rumo, né? Uhum. Uma mudança de chave, assim, incrível. Sim. E hoje você é um grande destaque naquilo que você faz. Você acaba sendo um instrumento, né, de transformação na vida de muitas pessoas. Isso é muito E bom, é gratificante. Isso acaba crescendo bastante, porque faz parte da missão do teu trabalho hoje, né? Uhum. Hoje você tem os teus colaboradores e qual o que você mais conversa com eles? Qual a maior lição que você... Qual a maior instrução que você dá para eles dentro do teu negócio? Que a gente tem que sempre fazer o melhor, entregar sempre o melhor para o paciente, para alguém que está procurando a gente. Porque assim, a partir do momento que a pessoa vai te procurar, porque ela confia no seu trabalho, ela confia no que você pode entregar, então ela investe naquilo. Então a gente tem que entregar sempre o melhor. E assim, eu falo para elas, não desiste não, tem um sonho. Igual já aconteceu de colaboradoras minhas saírem e abrirem o próprio espaço. Então assim, eu falo mesmo, pode abrir, se precisar de ajuda eu tô junto. Vamos crescer, todo mundo tem que crescer. Abrir o próprio espaço? Sim, para trabalhar, por exemplo, só com massagem, ou só com estética, mas só alguns outros tratamentos, não emagrecimento. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Com certeza. Cara, essa área do emagrecimento ela é muito procurada, né? Muito. Então, como vocês têm um posicionamento forte na internet, né? Eu acredito que deva chegar muita gente oriunda daí, né? Uhum. Como é que foi essa ferramenta
como é que você usa, como você usa hoje a internet para o seu negócio? Hoje o meu Instagram, a gente tem 2, né? Tem um da clínica e tem o meu. O meu Instagram é aonde mais vem pacientes, sabe? Pessoas que vêm atrás de tratamento, é através do Instagram. Eu comecei o Instagram, gente, eu acho que foi em 2017, 2018, acho que 2018. Você começou a trabalhar com o Instagram? Que eu comecei mais a trabalhar de verdade, assim, com o Instagram. Acho que foi 2017, 2018, mais ou menos. E aí eu fui percebendo que ia crescendo, né? Hoje eu olho, assim, quando tem as lembranças, os arquivos, que eu olho os vídeos que eu fazia antes para hoje. Hoje eu já consigo falar numa boa, mostrar mais a rotina. Então, ali eu consigo falar com o meu público. Ali eu consigo mostrar o que eu posso entregar para eles, mas muitas vezes dar dicas para quem não pode, por exemplo, não tem condições de investir num tratamento. Então, ali eu consigo ajudar. Igual muitas vezes já aconteceu de pessoas enviarem mensagem, eu quero muito fazer, mas não tenho condições, sabe? E aí eu consigo ajudar de alguma forma. Então, hoje o Instagram, as redes sociais, né? Aí se você acaba ajudando pela internet? Sim. Dando orientação? Sim. Tudo. Legal. Sim. Muito bom. Hoje em dia não tem como você não estar, né? As empresas, os empresários. E outra coisa, quem está disposto mesmo, quem está afim mesmo de ter essa transformação, acaba utilizando todo tipo de processo. Uhum. Né? Você participa de algum grupo feminino de empreendedorismo, alguma coisa dessas, mentorias? Integrar Negócios, é a minha parceira Márcia da empresa Integrar Negócios. Então aproveita o merchan. Da região norte. Essa mulher vai fazer a diferença dentro da maior rede de network de Brasília e do Brasil. Vocês estão criando uma ala. Nós estamos, na verdade, fazendo um trabalho... porque a Integrar Negócios é uma empresa que cria ambiente de relacionamento para empresários. Hoje tem mais de 140 empresários ligados a Integrar e a nossa Keina, empresária, empreendedora, ela faz parte hoje da Integrar e vai desenvolver muito aquela área da região norte, Asa Norte, Sobradinho. Então, assim, ela está muito inserida nesse processo porque eu acho interessante na Keina, como mudou, eu vou voltar a falar, não é que acontece muito rápido, mas como as coisas aconteceram na tua vida, você é uma pessoa nova e como o empreendedorismo entrou na tua veia. Sim, né? sim. Como a área empresária, o que eu acho que, óbvio, que o trabalho da Keina é importante, questão do emagrecimento, mas é muito interessante também ela compartilhar a experiência dela como empresária. Até como é que ela capta cliente, como é que ela fala do negócio, como é que ela divulga isso, por que as pessoas dão testemunho em relação ao trabalho, como é que ela trata a equipe, os colaboradores. Então, eu gosto muito, quando eu falo de empreendedorismo, Rodrigo, e vida empresarial, eu gosto muito que as pessoas compartilhem. Tanto a Integrar como a própria Vinho Leve e o podcast Vinhos e Negócios são compartilhamento de experiências. Isso. Esse é o objetivo nosso. Compartilhar experiência, porque de repente, como você está compartilhando experiência, eu absorvo isso e eu começo a mudar. É como a gente lê um livro quando muda também de chave, entendeu? Sim. É quando a gente vê uma entrevista, quando a gente, senta ao lado de uma pessoa que está fazendo diferente de você. Né? Sim, e assim, você me faz lembrar em relação aos próprios fisioterapeutas, né? Que assim, eu recebo muita mensagem. Porque tem muito fisioterapeuta, faz a faculdade de fisioterapia, mas não atua na área, não consegue se destacar. E aí você vê uma fisioterapeuta com uma clínica, atendendo várias pessoas, entregando resultados, e como empresária, as pessoas não é fisioterapeuta mesmo? Exatamente. Porque o fisioterapeuta hoje tem plano de saúde pagando R$15 por sessão. E aí, vale falar, né? Esse é o oceano azul. É quando você encontra um diferencial, você, fisioterapeuta, encontrou um diferencial, alinhou com um propósito de vida. Sim. E aí as coisas aconteceram, né? E quando o Arthur fala, essa mudança de chave, quando a gente sempre às vezes fala, quando isso aconteceu,
ela só vai acontecer se você estiver preparado para isso, né? Porque o cara lá de cima é que comanda. Ele que diz se você está pronto ou não para receber aquilo. Verdade. E aí vem a honra, né? E a gente agradecer sempre, né? Porque a gente está no momento atual, que é para onde a gente tem que estar. Né? Se a gente está passando por isso hoje, é porque eu plantei isso lá atrás. É verdade. Eu sempre digo que, sabe, uma coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria. Muitas coisas eu aprendi na minha vida, né? Muitas coisas eu carrego de experiência. Como é que eu estou agindo hoje? Quais são as minhas decisões? São baseadas em todo o conhecimento e todas as experiências que eu tenho vivido, sabe? Porque se eu não estou agindo dessa forma, eu estou deixando de ser sábio. Sim. E quando você aplica a sabedoria no mundo dos negócios, não tem como dar errado. E outra coisa que eu falo é que existem princípios que têm que ser cumpridos na vida de alguém, sabe? Eu acho que é a questão ética, profissional, sabe? A questão do respeito, ajudar o próximo. Mas são princípios. Isso. Obedeça esses princípios, não tem como dar errado. Sim, óbvio, a questão de você se dispor a trabalhar mesmo em prol. Eu fico imaginando que você deve... hoje você tem quantas pacientes hoje ativas? Ou pacientes ativos? Tem muitos, viu? Porque a maioria é mulher, né? São mulheres. Sim. Mas assim... 95% são mulheres. 95% são mulheres. São mulheres. Hoje em dia, como eu falei, está tendo uma procura maior. Os homens estão procurando mais. Mas a grande maioria são mulheres. Ativos, aí você não tem noção. A gente está fazendo umas contas, né? Eu não atendo sozinha. Então, o paciente passa em consulta por mim. Depois da consulta, vai para as meninas. Então, as meninas atendem. Hoje, tem protocolos que eu atendo só eu. Por exemplo, BBL. Só eu. Protocolo de melasma. É só eu que atendo. Então, assim, eu não consigo. Eu só sei que a agenda tá lotada. Que, assim, a minha gerente não tá de brincadeira comigo. Hoje mesmo ela falou assim, então, você tá preparada para a agenda de amanhã? Aí eu fui olhar a agenda. Amanhã, sexta-feira, eu vou começar cedinho, eu termino à noite. Então, assim, a galera tá aí procurando para carnaval, né? Para dar aquela corrida, aquele sprint final. Mas as contas que a gente estava fazendo, né, são 30 aí por semana, né? 30 pacientes que passam pela clínica mais ou menos na semana. Por semana. Então a gente tem 120 por mês, aí a gente tem mil e tantos por ano. Exatamente. Chegamos aí ao número de mais ou menos 15 mil pessoas. 15 mil pessoas desde 2016. Né? A gente fez o cálculo, se cada perder 20 quilos, 15 vezes 20 dá 30 toneladas. 30 mil quilos, 30 toneladas. É peso, né, gente? Eliminados. Isso. Maravilha. Fala uma coisa, Keila. Hoje, qual é a grande lição que você aprende, que você aplica hoje no teu trabalho empresarial? O que você diz, olha, isso aqui, eu fazendo desse jeito, você fazendo desse jeito, a coisa dá certo. Se você vai orientar uma pessoa que é empresária, está começando no mundo empresarial, o que você diria para ela? Gente, não pode desistir, né? Porque a vida de empresária ela não é fácil, principalmente no Brasil. Mas não pode desistir. Mas assim, ter organização, respeito por quem trabalha com você e que está ali do seu lado, porque você sozinho não vai a lugar nenhum. Ter sabedoria, que é isso que você está falando agora, ter sabedoria. Montar uma equipe que esteja junto, o mesmo propósito que você, são fatores muito importantes para dar certo, sabe? E dá certo. Não pode desistir, dá certo. Eu acho que a vida é feita de propósitos. Não foi por acaso que a fisioterapia chegou para mim, não foi por acaso que o emagrecimento chegou para mim, não foi. E eu creio muito nos propósitos de Deus. Então, eu creio que Deus tinha um propósito comigo nessa questão. Porque hoje eu consigo ajudar muitas pessoas que muitas vezes estão ali próximos a uma depressão, a suicídio. Porque a pessoa com baixa autoestima, gente, vocês não têm noção. A imagem é distorcida. Então, assim, nada é por acaso. Mas em relação aos empresários,
tenha organização, respeito por quem está com você, não desistir, sabe? E tá firme ali. Tá firme no propósito. Esse mundo do empreendedorismo, ele precisa ter uma certa constância e uma resiliência, enfim. Não desistir não existe, né? Não. Se você quer atingir, você tem que estar persistindo, porque é uma gangorra. É ganhos e perdas, e você vai ajustando o rumo durante esse processo. Sim. É um processo, é um estilo de vida, é uma decisão de vida. Isso você mesmo. Empreender. É uma decisão. Você que quer empreender, você precisa tomar essa decisão, porque é um estilo de vida. Ser empresário, empreendedor é um estilo de vida. Sim. E você tem os prós e tem os contras. Sim, sim. Rapaz, eu acredito que muitas pessoas que vão assistir esse podcast vão ter uma mudança de rumo de vida. Eu estava falando, estava imaginando aqui como é que funciona a inteligência artificial. Então, a gente está falando, vai ser um podcast da Keina, claro, toda a história, toda a vivência dela no mundo empresarial, e também a questão do emagrecimento, né, das pessoas, da mudança da transformação, né, como você fala sempre, de autoestima. E aí, Rodrigo, imagina, você vai pegar o YouTube, você amanheceu com vontade de perder peso, emagrecer. Você vai no YouTube, o primeiro canal que aparece vai ser do podcast Vídeos de Negócios. Olha aí. Emagrecimento. Mas aconteceu isso contigo, tu imagina uma coisa, sim. Tu vai passar no YouTube, tá exatamente aquilo que você tá querendo, aquilo que você pensou, aquilo que você imaginou. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, viu, Keina? E assim, parabéns mesmo. Obrigada. Pelo teu trabalho, pela tua dedicação, por você ser esse instrumento, né, de transformação na vida das pessoas. Acho que a autoestima, mudança de rumo, transformação de vida de pessoas é muito importante. E aquilo, né? É aquele caminho da depressão que na verdade, hoje, 90% da população, ela está exatamente entre a ansiedade e a depressão. Sim, muito. E você acaba tratando exatamente isso também, né? Alinhado com esse... Porque a gente precisa tratar, principalmente a ansiedade. Ansiedade, compulsão alimentar, tá tudo muito ligado, né? Então, se a gente não consegue, se a gente não tratar, a gente não tem resultado. Exatamente. Eu vi uma chargezinha, né? Que estava falando assim, 78% dos homens obesos sofrem com obesidade. 78% dos homens sofrem com obesidade. Os outros 22% não sofrem. Mais ou menos isso mas mesmo. só... bom, eu acho que o Arthur... Tem umas pesquisas interessantes, né? Ela trabalha muito com perda de peso, tem a ver com diabetes, né? Essa é uma pesquisa que diz que 60%, né, dos brasileiros, o Ministério da Saúde diz que, segundo a pesquisa, 60% dos brasileiros não sabem que tem diabetes. Aí a gente fica pensando, engraçado, como é que se eles não sabem, como é que o Ministério sabe também? Tá sabendo, tá fazendo quem tem não sabe. Desse jeito mesmo. E para entrar em contato com você, o que você quer? Quais são os canais aí para quem tem mais interesse? A gente tem o Instagram, né, que a gente tem muito resultado. Pelo meu Instagram, tem acesso ao Instagram da clínica. O meu Instagram é doutora DRA Keina Ataide. É DRA Keina Ataide. Isso, DR. E aí, lá a pessoa consegue ter acesso ao Instagram da clínica, os telefones da clínica, por lá consegue. Promoção, podcast Vídeos de Negócio. Olha só. Você que ficou até agora aí. Entra no Instagram. Estragado. Eu que nem bebi hoje, viu? Instagram, DRA Keina Ataide. E o primeiro que... Não, o primeiro não. Ela tem que falar, se viu o podcast... Não, só que faz o seguinte, ó. Isso a gente não combinou, não. A gente tá deixando ela numa saia justa. Eu tô falando da minha promoção, cara. Então vamos lá. A pessoa que acessar o Instagram, a partir de hoje, depois de assistir o podcast Vídeos e Negócios, você clicou, depois que assistiu, você vai perder 1 quilo amanhã. Ok? Essa é a promoção? Essa é a promoção. É só entrar em contato. É só entrar em contato, já perde 1 quilo. Olha, tu vai melhor do que isso? Tu acha que quer deixar a nossa
doutora Keina Ataide em momento de constrangimento. Não, Eu já ia falar promoção. eu tava... Combinamos isso, né? Pelo amor de Deus. A gente não combinou. Promoção. Mas eu tenho certeza que se você falar que assistiu nosso podcast, a doutora Kênia vai arrumar Vai. alguma coisinha para quem é... Vai liberar um pão de queijo. Não. Não, pão de queijo não. Um voucher. O voucher. Olha aí, Oh, já É. ganhou alguma coisa. O voucher de 100 mil reais. Não, tô brincando, vai ter um voucher. Vai ter um voucher. Isso Kênia, aí. muito obrigado Eu que pela sua agradeço. presença. Nosso papo aqui foi bem leve, bem descontraído. Você vê que aqui a gente fala de empreendedorismo, mas também fala de Bom. qualidade de vida. Esse é o nosso propósito, levar informação, levar conexão e mostrar essas pessoas, né? Trazer pessoas de qualidade, pessoas que estão fazendo um trabalho diferente aqui em Brasília. E agradecer. Não a conhecia, né? Quem sabe eu não dou um pulinho lá também. Eu e o Arthur chega lá e Serão vou lá bem-vindos. por passagem, quem sabe. aumentar essa Você taxa fala- dos homens. né? Você fala que o papo foi leve, né? Bem oportuno. Papo Lá, leve. doutora Keina, né? Papo leve. Pra quem gosta de perder peso. Sim. Maravilha, Keina. Então, gratidão mesmo pela essa oportunidade de você estar compartilhando isso. Essa mim é um tua prazer. experiência aí na transformação da vida das pessoas. Tá Eu bom? que agradeço. Um prazer. Então, ótimo. Valeu. Agradecer aí ao canal por esse espaço maravilhoso, Libertango, um restaurante argentino aqui de Brasília. Quem não conhece, venha comer uma carne aqui que é maravilhosa, né, Arthur? Muito, muito especial. Algumas pessoas já que vieram comigo aqui no Libertango falaram que nunca comeram uma carne tão gostosa e saborosa quanto aqui do Libertango. Então, Isso não é... não. Não é Rodrigo puxando o saco, Raul não. Obrigado mesmo pela oportunidade aqui de se desse espaço. E o canal já é o próximo nosso convidado também a participar do nosso podcast. né? E, claro, né? Ele tem aqui excelentes vinhos para acompanhar a sua carne, né? Já que esse é um canal de vinhos. Venha tomar um vinho e comer uma carne aqui. Exatamente. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Abraço. Kênia. Valeu, Obrigada. viu? Obrigado. Valeu, Keina.